Fala, crias! Está começando mais um Cria Podcast. Eu sou Fran Rodrigues e o podcast da Cria foi feito para poder trazer pessoas que falam as manhas das favelas de um jeito cria de ser. E hoje eu estou trazendo aqui o André Pereira. Ele é produtor artístico, ele é formado em publicidade, tem muitos projetos voltados para a área da música, promovendo artistas iniciantes das favelas, com um olhar social, dando aos jovens de periferia a possibilidade de desenvolverem projetos musicais. Ele também teve passagem em movimentos sociais ligados à Igreja Católica, com foco em direitos humanos, mas isso eu vou deixar que ele mesmo fale, né, gente? Não vou ler a mini bio toda, não. Então, André, muito bem-vindo ao nosso podcast. Queria que você contasse aí sua trajetória de vida para quem está ouvindo a gente. Oi, Fran, tudo bom? Olá, pessoal. Aqui é André Pereira. Então, eu me lembro daquele fatídico dia ou aquela semana que aconteceu aqui em 2019, né, em janeiro de 2019, que a gente se encontrou por uma das primeiras vezes, aí depois a gente começou a conversar muito e a gente tinha muito essa preocupação, né, sempre do que a gente vai dar amanhã para os nossos jovens, né? Será que era essa perspectiva mesmo? Oferecer a morte ou continuar oferecendo vida e não só a vida, né? Mas também ajudar eles nessa caminhada de um futuro melhor. Certo. E aí de lá para cá, né, o que você tem feito para poder mudar, né, o futuro desses jovens? Você montou a Airlab, que é uma produtora de música, e queria que você contasse um pouquinho do trabalho da Airlab e quem são os artistas que estão aí com você. E me conta um pouquinho aí dessa produção. A Airlab nasce com essa visão, né, periférica, né? Eu sou de periferia, morei todo o tempo em periferia. Lógico, tive algumas passagens pelo centro da cidade ou em outras cidades, mas sempre com essa mentalidade periférica, né? E esse jeito periférico de ser. De que a gente nunca desiste, que a gente sempre está na luta, né? E aí nisso a Airlab ela nasce mesmo para dar voz e também ajudar muitos da periferia com seus projetos. O Lab vem de laboratório, não é só questão da música, da produção artística musical, mas sim na produção artística com grafite, a produção artística também com a moda, com a arte e aquilo que a gente consiga agregar nesse universo artístico, né? Então, a gente começando pela música, comecei a perceber alguns movimentos na época da pandemia, foi onde comecei a criar e a imaginar, idealizar mais ou menos alguma coisa, porque a gente pode contar o mundo antes e pós-pandemia, principalmente nesses tempos modernos, né? E aí nisso foi onde, com o rock, ele foi um dos laboratórios, né? Eu vi que no podcast dele vocês falaram muito de mim, então eu sou o André Pereira, sou o André que tanto vocês falaram, né? Agora carne e osso aqui, materializado, né? Então... A gente fala muito de você mesmo, a gente fala bastante. Então ter essa parceria com uma pessoa que é artista e ao mesmo tempo alguém empreendedor que tem uma visão sociocultural, que não é só a questão de promover a cultura, mas também de promover a sociedade, né, e com um olhar periférico e também tirar a periferia desse ócio ou mostrar a periferia e também dar um valor devido para a periferia, né? Para mim foi muito feliz. Nessas passagens, nessas conversas, eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? Eu vejo muito que há uma riqueza muito grande na periferia, né? Então, do outro lado da ponte, eles se beneficiam da periferia, mas eles não ajudam a periferia a nos desenvolver. Uhum. Então, é interessante e necessário que a gente saiba ajudar a desenvolver todos os projetos que a periferia tem, né? Certo. André, você falou de 2019, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, foi quando a gente se conheceu. E eu lembro que naquela época eu conheci como Frei André, inclusive no meu celular o contato estava salvo como Frei André. Queria que você me falasse um pouquinho desse seu lado da história, assim, voltado para a religião.
Porque até a sua atuação mesmo ligada aos direitos humanos, que tem uma atuação voltada para os direitos humanos, tem a ver um pouquinho com esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. Eu passei por uma comunidade religiosa católica, né? E aí nisso a gente fazia um trabalho com as pessoas em situação de rua, né? E dali eu comecei a ampliar mais o leque, né? E o olhar também. Na verdade, mais o olhar, né? E aí comecei a perceber que havia outras necessidades. E não só, a gente vivia um período e vive um período muito de violência sempre, né? A periferia, ela tem essa atração, né? Tudo que é de ruim é jogado na periferia, aparece, e tudo que é de ruim é cometido na periferia. Isso acaba caindo em cima da população, né? Uma outra coisa que a gente discutia muito é a questão da cultura na periferia, né? Que a gente não via muito. Então, quando há uma manifestação como o baile de Paraisópolis, ou não só Paraisópolis, Heliópolis e tantos outros bailes que a gente vê por aí, no Morro do Alemão e tantos outros lugares no mundo, no Brasil principalmente, nas nossas comunidades, sempre atraem uma violência, né? Porque a gente... Eu não vou falar que eu não sei, a gente sabe o porquê acontece, mas a gente não vai entrar nesse detalhe social, né, ou sociológico, mas assim, a gente precisa tomar muito esse cuidado, né, e dar o devido valor. Então a preocupação em 2019 foi tirar esse olhar criminoso do que aconteceu e ao mesmo tempo também colocar um olhar mais social e também quem eram essas pessoas que morreram no massacre, quem são as pessoas que frequentam os bailes, né? O que nós, como sociedade, estamos oferecendo para esse futuro, essa juventude? Então, a nossa discussão maior era essa também, né? Se eles vêm para a periferia, porque é o lugar que eles se encontram, né? É o lugar de representação deles, não só de representação, como também de expressão cultural. Então, isso precisa ser respeitado. É o que é oferecido, na verdade, né? Inclusive na questão da cultura, vamos dizer assim, né? É o que é mais fácil também. Às vezes um jovem não consegue se deslocar para outros tipos de balada ou atividades culturais, porque pelo fato de não ter condições financeiras e ali ele mora, no caso, quem mora em Paraisópolis está no baile pela facilidade, é o que tem ali, mas tem gente que, pelo fato de não ter uma outra atividade cultural, ela se desloca até o baile de outras comunidades, que é onde o público costuma se reunir, ouvir música e interagir com outras pessoas, pensando nessa questão do lado cultural mesmo, né? Sim. Então, quando a gente se encontrou pela primeira vez, né, nessa situação tão chata, né, tão triste assim, a nossa fala era sempre essa, né, de dar um olhar e ter essa preocupação. Naquele momento eu não tinha nada idealizado do que fazer, né, tinha passado por produções artísticas, tinha trabalhado com publicidade, com cinema, e aí depois, quando eu resolvi sair da comunidade religiosa e comecei a pensar, o que eu vou fazer? Não queria voltar a fazer nada muito ligado a um trabalho meio que, não sei, burguês, ou de ficar dependendo sempre de projetos, mas criar alguma coisa que eu vinha numa ascensão, num desenvolvimento social, né? E aí foi onde eu tive uma passagem também com um trabalho em Brumadinho. Brumadinho, logo depois do rompimento da barreira, eu estava de férias naquele período ali em Minas, que minha família é de lá. E aí, nisso, quando eu fui para Brumadinho, uma das coisas que eu percebi, que sempre acontece com as grandes tragédias no mundo, ou na sociedade, é um abalo psicológico muito grande. Isso aconteceu aqui em Paraisópolis, na chacina, em 2019, isso aconteceu lá. E aí eu comecei a perceber e vi que lá aconteceu um movimento cultural muito grande e que fazia as pessoas se divertirem, se distraírem do mal que tinha acontecido, da perca de tantas pessoas. Foram 272 pessoas que morreram lá, aqui foram 9 jovens que morreram. E não só as pessoas que morreram, mas quantas pessoas que ficaram, né?
e que eram dependentes dessas pessoas que faleceram, né? Então a gente pensar hoje um trabalho periférico, um empreendedorismo com a cultura, é pensar também no outro, né? Olhar e ter essa preocupação mais humana, né? Então, a Airlab, ela nasce nesse sentido, né? Então, logo em seguida, depois que eu estava em Brumadinho, aconteceu outro fato que foi a pandemia. Quantas vidas nós perdemos? Quase 700 mil mortos, né, no Brasil. E como que estão essas pessoas hoje? Do que essas pessoas se alimentam hoje, né? De uma saudade muito grande. Então, essas pessoas que são vítimas de tragédias, elas se alimentam sempre da saudade. Lembrar desses momentos é um momento assim muito... a gente fala, né? Eu sempre falo, né? Saudade é uma pessoa. E quantas pessoas, diariamente, a gente deixa para trás, né? Então, só de lembrar essas coisas, assim, me deixa muito emocionado. Porque esse lado humano meu pega muito ainda. E sempre prefiro ficar com esse lado humano do que ser uma pessoa muito seca, né? Mas... E trabalhar com pessoas é isso, né? De lembrar sempre dessas pessoas que ficaram, não esquecer dos rostos, dos olhares, né? Por mais que a gente, às vezes, nunca conheceu essas pessoas que se foram, mas ao ver a foto, a gente começa a ver vários outros rostos, né? E tentar construir uma história atrás dessas pessoas, né? Muito ruim quando a gente vê, né? Você que é jornalista, Fran, você sabe muito bem que a mídia, ela detona as pessoas, né? Ela acaba com esse lado humano e faz essas pessoas meio que, não sei, delinquentes, né? E não é isso que a gente tem que fazer, né? Sendo de periferia, a gente tem que sempre ver que há uma possibilidade, né? Que essas pessoas, elas sempre têm uma oportunidade a mais, né? Que o mundo oferece essa oportunidade, né? A CRIA teve, vocês estiveram presente em Nova York e vocês viram quanto que é essa evolução, né? Ontem pisando no barro aqui e hoje caminhando pelos locais dourados da Bolsa de Nova York. Isso que você comentou agora referente à Bolsa de Nova York, aí eu fico pensando muito na questão do G10, né? De mostrar para o morador de favela que ele pode chegar em qualquer lugar. E aí também, você falou da questão de construir as narrativas, né? Que a gente tá cansado mesmo. Quem mora em comunidade sabe, quem mora em favela sabe que a mídia tradicional sempre fala... Hoje tem mudado um pouquinho, né? Mas sempre falava sobre... quando, por exemplo, quando falava de Paraisópolis, era para mencionar Paraisópolis, você fazia uma pesquisa no Google, você via uma notícia marginalizada, vamos dizer assim, né? Era sempre uma coisa ligada ao tráfico de drogas, prisão, morte, assalto, enfim. E hoje foi construída uma narrativa totalmente diferente, tem mudado cada vez mais, de uma comunidade que tem empreendedor, tem artistas, tem atletas, tem gente fazendo acontecer, né, e virando notícia pro lado positivo. Sim. Aí você falou de Nova York, a gente chegou em lugares que eram inimagináveis para quem nasceu na favela, né? Chegar na Bolsa de Valores de Nova York, chegar na ONU, né? Então, pra gente, antigamente não dava para imaginar, a gente só via isso na TV. E aí, para o morador de favela, claro que tem um significado muito importante chegar nesses lugares, né? E aí, a Airlab tem feito esse trabalho para que esses jovens ou artistas, porque pelo que eu entendi, quando eu pensava que a Airlab era uma produtora de música, mas eu acho que está muito voltada à questão de uma produtora cultural, que aí promove também artistas, que pode ser um grafiteiro, pode ser um educador, é isso? Sim, basicamente vamos dizer que fugiu a palavra. Mas é isso aí.
Mas é isso. é isso, Mas- assim, não tá ligado somente à produção musical, Não, tá não. ligado à produção artística. É, por isso né? essa preocupação sociocultural, né? Aham. Então, preocupado com aquilo que é o social e, ao mesmo tempo, o cultural, e juntando as duas palavras, que hoje a gente sabe muito bem qual é essa definição e o quanto a gente pretende para essa... E a Airlab você fundou em 2019, não? É mais recente? Não, ela é mais recente, 2021. 2020 eu começo a perceber todo esse movimento na pandemia, quando todo mundo ficou recluso e quando começou a utilizar as redes sociais para publicar os seus conteúdos. E aí eu percebi que a gente deveria começar a ter um olhar. Comecei a perceber pessoas que hoje são artistas conhecidos nas redes sociais e muitos que ficaram para trás. E os que ficaram para trás, eu percebi que havia uma necessidade da gente começar a analisar o porquê eles ficaram para trás, com conteúdos bons, com potencial muito bom, e aí comecei a puxar, né? Um desses foi o Rock, eu vi ele sempre publicando vídeos e com uma qualidade, e aí sabendo da sua formação musical, eu falei, não, por que não fazer? Né? E comecei a ver outros através dele, ou de pesquisa, e comecei a perceber que havia tantos outros que tinham essa mesma pegada, né? E aí nisso, o Rock, ele fazia parte de uma gravadora, e aí eu fiz uma proposta para ele de fazer alguma coisa mais independente, né? Não ficar dentro de uma estrutura de gravadora com contratos abusivos, e uma das coisas que eu percebi também no mercado, que existe esse abuso, né? 40%, 50%, 60% da retenção do contrato fica para quem está bancando. E a intenção da Airlab não, a intenção é só de pegar o mínimo e fazer a manutenção dos trabalhos e tentando jogar esses vários produtores de conteúdo, seja digital ou não, na mídia e tentar fazer ele ganhar do seu trabalho, né? Então, dessa forma que a gente vai fazendo um marketing em cima e o dinheiro que foi entrando para fazer a manutenção, seja desse e dos outros que forem entrando, né? Certo. Você tinha comentado a respeito de projetos, né? De você desenvolver um projeto e você trabalhava mais dessa forma, hoje em dia, talvez menos. De desenvolver um projeto, sei lá, um projeto cultural. E isso, de certa forma, e hoje a gente fala sobre empreendedorismo sociocultural e essa palavra a gente não utilizava muito, a gente Sim. falava só de projeto mesmo. Então você escrevia um projeto e quando a gente fala de projeto tem começo, meio e fim. E quando a gente fala de empreendedorismo sociocultural, a gente já pensa na questão do investimento, né? Porque a gente não vai escrever projeto, quando a gente fala projeto para edital, porque o edital tem aquele tempo de ser concluído, para ser concluído, né? E aí, como você tem trabalhado essa questão do empreendedorismo sociocultural, buscando investidores para os artistas ou para os projetos, para as iniciativas, para as produções culturais que você desenvolve dentro das periferias? É boa essa pergunta, Fran. O trabalho é assim. Eu acho que você tem que expor isso que você faz para o maior número de pessoas, de amigos, conhecidos. Não ter vergonha. Né? Chegar e falar mesmo, eu tenho esse projeto, e às vezes vão ter pessoas que vão falar, não, por que você não dá uma melhorada aqui? Ou tem pessoas que vão falar, deixa eu ver, vão te chamar para um café, vão te chamar para um bate-papo. Expor o máximo que você tem de projetos. Então, eu faço muito isso, né? Dinheiro para produzir ou para empreender, no momento, eu não tenho. Mas, quando a gente apresenta um projeto com seriedade, né, e tenta ao máximo mostrar para as pessoas a questão profissional do lado desse projeto, que ela pode ganhar, não só, a gente não está só falando do potencial financeiro, mas do potencial também humano, daquilo que se produz por trás desse projeto. Porque o projeto não está só no papel, ele está no interior da pessoa. Então a gente precisa parar um pouco também de pensar só tanto o lado financeiro, e pensar mais no lado humano também, né? De olhar no olho e de se preocupar com o outro, né? Então, quando eu apresento um projeto para o Rock, falando da questão de ser um projeto independente, é um projeto onde eu vou ter uma liberdade de criar, um projeto onde eu vou ter uma liberdade de criar um conteúdo,
de fazer uma forma diferente. Dentro desse projeto com o rock, eu tinha imaginado uma coisa de fazer um conteúdo acústico. E conversando com ele, eu falei, puxa, eu também tenho vontade de fazer isso. Ele fez um trabalho para a escola muito interessante, que é um trabalho... e que ele musicalizou esse trabalho. Foi uma instigação que um professor de filosofia fez para eles, foi criado um grupo de criar projetos dentro do colégio, né? E aí nisso, ele fez a parte musical do projeto, e aí nisso, quando eu vi a música, eu falei, puxa, a gente poderia fazer futuramente uma série nisso. É um outro nicho que a gente quer trabalhar também, né, com algo também nessa área da comunicação, que a Arleb também tem, esse braço da comunicação. Então, ela já tem a ideia, que é a música, já tem mais ou menos a história, né, que fala de uma menina que viveu um período de depressão, e tudo ela colocou no seu diário, e do nada esse diário estoura e todo mundo começa a ficar sabendo da história do que aconteceu com ela. Então, o interesse de fazer essa série e depois apresentar para alguma produtora que faz conteúdo stream, também de capitalizar com isso. Né? Capitalizar não só o lado financeiro, mas o lado humano, né? E de também mostrar um outro lado. Somente essa questão da mulher, da depressão, do que ela sofre, né? O interesse também é trabalhar com a diversidade nesse projeto, né? Todo o projeto que eu penso, eu sempre penso na diversidade. Seja do LGBTQIA+, seja da mulher, seja do indígena, seja do negro. Então, assim, se preocupar ao máximo com essa interação, né? Então, às vezes a gente só pensa em um lado e esquece do outro lado, né? Não é só o eu, mas e o outro? André, eu queria saber quais são suas principais dificuldades pensando no empreendedorismo sociocultural. A dificuldade maior é a questão das pessoas acreditarem no projeto, né? E por ser um projeto novo, né, e também por ainda não ter um CNPJ ou um MEI, as pessoas às vezes ficam meio que receioso de investir. A primeira coisa é tentar ao máximo a formalização, né? Ou se não trabalhar com o CPF, mas também escrever um projeto bem feito, né? Se apoiar em cima com pessoas que têm um grande conhecimento. E aí nisso, uma das coisas que eu venho fazendo muito, Fran, é muita pesquisa, indo em feiras de empreendedorismo, né? Conversando com um, com o outro. A pesquisa ela é muito legal, né? Uhum. E falar, eu tenho esse projeto, aquilo que eu falava anteriormente, não ter medo de apresentar seu projeto. Mas estive atualmente na Feira do Empreendedor do Sebrae, e ali eu comecei a perceber o quanto isso seria interessante. Porque quando eu idealizei o projeto, né, AirLab, imaginei inserir o rock, mas eu também preciso colocar ele e fazer ele, que ele entenda também o que é o projeto, né? Uhum. E aí nisso eu falo que ele vai muito nas minhas loucuras, né? Ele entra muito nas minhas loucuras. Então, nesse sentido, a formalização é legal, a pesquisa, né? Não ter medo de expor o seu projeto, né? E tentar ao máximo capitalizar. A capitalização que eu falo é participar de editais, investir uma grana também, tentar trazer também investidores, né? Na cultura, a gente tem um grave problema, porque às vezes se politiza muito, né? Então, o interessante é escrever por bem esse projeto, se apoiar, por exemplo, com um produtor, uma produtora cultural, e que vai te ajudar nessa inscrição desse projeto. Hoje, uma das questões muito fáceis também é a internet. Ela te dá tem muitos canais, né, que te explica como participar de leis de incentivos, de editais das prefeituras ou do estado. Isso é muito interessante. Agora a gente tem aí, para ser desbloqueado, duas leis importantes, que é a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, e que vai vir um aporte para a cultura muito grande. Então vão ter vários editais, várias questões que vão acontecer, né? E uma outra coisa legal, as empresas também, com esse protocolo que eu gosto de trabalhar bastante, que é o ASD, né? As pessoas ficam perguntando o que é o ESG.
muitas vezes, é um protocolo internacional onde a gente faz um desenvolvimento sustentável, governamental e, ao mesmo tempo, também social, né? Então, a preocupação do desenvolvimento, né? Então, as empresas hoje, elas estão preocupadas também com uma empresa e com um projeto que pensa, já tem essa diversidade inserida dentro do seu projeto. E a Airlab, ela tem essa intenção, né? Mesma coisa como a CRIA, né? Ela tem intrínseca na sua alma esse protocolo, né? Então a gente tem que começar a se preocupar com isso, né? Começar a ver, seguir as páginas corretas e ver se é de uma área da cultura, siga as páginas de cultura, que ali vão ter várias informações. Viu alguma coisa interessante, não sabe o que é, vai lá, pesquisa na internet. Se não está conseguindo encontrar, pergunta para a pessoa que fez o post. Eu faço muito isso. A gente, às vezes, né, outro dia, era 8 horas da manhã, estava mandando mensagem para a Fran e ela acorda cedo e ela respondendo isso num sábado, feriado e tal. E, às vezes, às 10 horas da noite, a gente meio que trocando mensagem também. Então, assim, essas parcerias, esses bate-papos, assim, ajuda muito, né, a construir e a melhorar o projeto, né? Então, assim, primeiro, não ficar muito politizando as coisas, assim, né? Ir para frente, né? Não tomar partido, né? Mas pegar e enfrentar de verdade. Porque primeiro você cria, ser periférico é uma luta diária, né? Então, a gente não pode parar na primeira barreira. Eu escrevi... Barreira até então aparecem várias, né? Eu escrevi esse ano, foram 7 editais e os 7 vieram negativos, né? E eu não parei, deu aquela, puxa, até que quando eu vou acertar num projeto, num edital? Uma hora eu vou acertar. Expus o meu projeto para vários empreendedores, né? Outros empreendedores ou investidores, né? Fiz vários piques, mas não veio ainda, né? Aquele que chegou e falou, não, vamos investir nesse projeto. Uma hora certa, né? A gente acerta. Até agora a gente tô batendo só na trave, eu chutando para fora. Mas uma hora a gente faz esse gol aí, né? Uma hora consegue. Porque é bem difícil, né? Você desenvolver um projeto. Você tem uma ideia de um projeto, você desenvolve, escreve o projeto, escreve edital, não dá certo. Aí você vai tentar um investidor, não dá certo. Mas às vezes você precisa começar o projeto para que você mostre, olha, é isso daqui. Porque às vezes lendo o projeto a pessoa não consegue visualizar o que é, né? Então muitas vezes os próprios coletivos mesmo, a gente fala muito de empreendedorismo sociocultural, enfim, mas os coletivos que também não tinham CNPJ, boa parte deles, eles estavam fazendo ali na marra e até que chegava um momento que conseguiam investimento ou ser aceito em algum edital. Eu vou dar um exemplo aqui do Mike, que ele trabalha com a gente, cinegrafista, e ele tinha um projeto que já tinha chegado na trave, que ele escreveu no Vai, e aí às vezes mudou o nome do projeto, a descrição estava ok ali, mudou um pouquinho o formato daquele projeto, que não perdeu a essência do que era voltado para o audiovisual, e foi aprovado. No primeiro edital ele não foi aprovado, mudou o nome do projeto, uma palavra, né, Mike? Uma palavrinha ali e o projeto foi aprovado. Você sente essas dificuldades também? Eu sei que às vezes você tem uma ideia e você tem que ficar reformulando aquela ideia ou adequando o projeto para o edital que está em aberto ali. Você sente essa dificuldade também na hora de fazer essa adequação? Ou você... Não quero mudar a essência do meu projeto, não quero mudar o meu projeto e é isso daqui e você vai escrevendo os mesmos projetos. Como funciona esse seu processo de construção de um projeto? Fran, o que eu sinto uma grande dificuldade é que ainda nós somos muito acadêmicos na hora de escrever um projeto ou as parcerias, às vezes públicas, né, e não só as privadas também, elas ainda têm muito isso, né.
Então a gente percebe muitas das vezes que o pessoal na periferia não tem o mesmo grau acadêmico de quem está analisando o projeto. E quem está analisando o projeto muitas vezes também não tem um conhecimento daquilo que é a periferia. Que é a periferia, não consegue entender, né? E não consegue entender. Às vezes você coloca uma palavra errada, né? Uma das coisas que nos projetos eles visam muito é a questão do português, né? Então a gente tem muito esse problema. Eu me lembro que uma vez eu vim participar aqui no G10 de uma fala com o pessoal da Secretaria do Estado da Cultura, e uma das coisas que nós colocamos para eles foi isso, né? E foi muito interessante eles virem até o pavilhão para falar com as pessoas da periferia. Só que ainda é muito engessado ainda. Então o que precisa fazer é começar também a dar uma melhorada, começar... Eu me lembro que na Secretaria da Cultura, o pessoal lá tinha uma pessoa negra, né, uma mulher negra, e que falou, olha, ela indicou qual projeto seria melhor para a periferia, então já começa a ter uma abertura. Só que essa abertura ela precisa ter uma abertura maior. E a gente sempre comenta, né, Fran? Uhum. Também de ter formações específicas para essas pessoas. Olha, a melhor forma de descrever projetos é dessa forma. Então, assim... porque às vezes a pessoa tem uma baita ideia, sim, só que ela quer escrever, né, a ideia dela, passar para o papel, ela não consegue passar para o papel. E aí fica difícil para... Eu participei mesmo, recentemente, participei do Hackathon como jurada, Hackathon Paraisópolis, participei como jurada. E assim, eu vi pessoas que tinham ideias fabulosas, só que na hora de apresentar, elas não conseguiam apresentar. Então não dava para entender o que era realmente o projeto. Aí teve gente que não teve o projeto aprovado, e aí depois eu chamei, né? Quando a gente vamos conversar, eu achei legal a sua ideia, só que eu não consegui entender porque você não conseguiu passar. Aí a pessoa explicou, eu falei, que bacana. Então é nesse momento que a gente fala de apresentar o projeto, inclusive fazer o pitch para as empresas patrocinarem. Acho que precisa ter muito esse discurso bem alinhado, né? E outra coisa que o Gilson costuma falar, o Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, ele costuma falar assim que para você apresentar um pitch para uma pessoa, você tem que ser apaixonado pelo aquilo, né? Tem um brilho nos olhos. Brilho nos olhos, porque aí a pessoa vai entender o que você quer passar, o que você quer mostrar, sim, qual o projeto que você está querendo vender ali para a empresa. Mas eu te interrompi, mas fale aí um pouquinho. Não, uma das coisas que, quando a gente usa lab, né, também nos projetos, assim, a gente tem que fazer uma referência daquilo que são os laboratórios. A gente precisa ter mais esses laboratórios. De repente, nas periferias, como o G10 Favelas como a CRIA também se propõe a ajudar muitos influencers, não só, mas também muitas pessoas que estão começando a sua carreira, ter esses laboratórios, ter esses lugares onde vão ser confrontados os projetos, onde vão ser analisados os projetos, e aí às vezes as pessoas também entender esse lado, né? Que existe uma rigidez, né? É mais engessado quem vai ler, né? E não se sentir mal porque mudou o projeto. Não, ninguém está mudando o seu projeto, né? Porque ele está dentro de si, de ti, né? Mas o que é interessante e que é importante é a gente ter mais laboratórios, mais pessoas que entendam e saiba transformar sem perder a característica do projeto, né? Então, nas periferias a gente ainda carece disso, mas a gente já começa a perceber, né? Seja os G10 Favelas, seja a CUFA, são vários grupos que já estão fazendo esse tipo de laboratório. Às vezes não está com essa palavra laboratório, está formatado de uma outra forma. Mas a gente precisa começar a ajudar mais os nossos a projetar melhor os seus projetos, né? Porque a gente sabe o potencial que a periferia tem, né? Sim. Sim. É isso, André. Eu queria agora te perguntar, eu sempre costumo perguntar, e a gente começa a falar com uma pessoa que a gente traz aqui para o podcast, são pessoas que estão fazendo trabalho, desenvolvendo trabalhos nas comunidades do Brasil, enfim, crias de favela, e normalmente elas estão começando, né, ou no cenário musical, ou na produtora, enfim. E aí eu queria que você me dissesse quais são os planos futuros, a curto prazo e a longo prazo, como você se vê daqui a 10 anos.
A curto prazo é conseguir agregar o máximo de pessoas ao projeto, né, e de mostrar para as pessoas que estão fora da periferia, às vezes nos seus condomínios, às vezes do outro lado da ponte, né, como canta Racionais, e mostrar que há um lado interessante de se projetar e de fazer melhorar a sociedade, né? E aí nisso apoiar esse trabalho que o Rock vem fazendo, não só, mas agregando também a ele pessoas, né, parcerias artísticas que possa enriquecer mais. Tenho em vista outros 2 jovens também que vem fazendo, e uma menina também de 12 anos que já começa a se lançar na cena musical. Então é interessante a gente ter esse olhar, né, esse cuidado também, né, porque o laboratório também é um berçário também, né, a gente tem que saber ali cuidar direitinho para não maltratar a criança, né. Uma outra coisa, você falava daqui 10 anos, para falar a verdade, daqui 10 anos eu pretendo estar no beira-mar, com o pezinho na areia, eu gosto muito de praia, mas se ainda tiver enrolado ou arrolado nos projetos sociais, eu vou estar, mas lógico, com uma vida muito bem condensada, né? Uma das coisas que eu achei muito legal o Rock falando no podcast anterior é que daqui 10 anos ele já se vê um artista de renome, está no Rock in Rio, ou no Lollapalooza, no Sena, que é um festival trap muito interessante. Também, eu quero estar nesses espaços, eu quero conquistar esse espaço, levar a periferia, não só ter um palco favela, um palco mundo, mas não ter representação ali, né? Mas é levar a representação para ali, né? Então, e deixar que as coisas aconteçam, né? Deixar que o Airlab ela consiga ser laboratórios de tantos outros projetos que eu sei que vão vir. Porque é aquilo que eu falei, a periferia ela é rica e quantos projetos elas vão poder ser agregados. Mas não se acomodar. Mesmo que eu tenha falado, daqui 10 anos eu quero não estar aposentado, mas de repente dali, com essa questão digital, né, com essa questão da internet, mesmo estando sentado à beira-mar, mas estando mandando mensagem, olhando um vídeo, escutando uma nova produção musical, vendo um trabalho novo, né? Eu gosto muito de sempre estar inteirado do que está acontecendo ao meu redor, né? Uhum. Então isso é importante também no empreendedorismo, porque o empreendedorismo é isso, né? É desafiar o que está do outro lado, não só o que você propõe a fazer, mas também o que está do outro lado, né? Porque não adianta nada eu apresentar um projeto e ele não ser desafiador, não ter um atrativo, né? Bacana. André, e quem quiser saber mais sobre a Airlab, sobre o seu trabalho, onde as pessoas te encontram? Então, temos uma página no Instagram, que é Airlab, A-I-R, Lab, L-A-B, né? E também tem o meu Instagram, que é andrepereira.ofc, de oficial. E aí nisso, estou nessas redes aí, também tenho Twitter, tenho TikTok, tantas outras redes sociais aí que as pessoas podem ir me achando. Maravilha, André. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente nesse podcast. Sigam a gente no Instagram, @podcastcriabrasil. Sigam a gente no Spotify, Cria Podcast. Vejam a entrevista em vídeo no canal Cria Brasil. Me sigam no Instagram, Fran Rodrigues _jornalista. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, André, e até a próxima. Valeu.